Meu nome é Emily da Silva Meneghetti e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Formação de Professores de Arte, Considerações entre Teoria e Prática. Bem, esse trabalho, de modo geral, ele discorre a respeito da formação do professor de arte no Brasil, tendo em vista a articulação entre a teoria e a prática no contexto educativo. O objetivo com esse trabalho foi evidenciar como os professores relacionam a sua formação, sendo ela inicial ou continuada, com a sua prática docente. A fundamentação teórica desse trabalho embasou com autores que discutiam a respeito da formação de professores no Brasil, tendo em vista um aspecto histórico, o qual foi marcado por um movimento de muita luta, um movimento de muita reflexão para a valorização dessa disciplina de arte como uma potencializadora para o desenvolvimento humano. Além disso, nós discutíamos nessa fundamentação teórica a respeito da teoria e da prática dentro desse contexto como sendo articuladas para o desenvolvimento do trabalho do professor. Nesse aspecto também dessa fundamentação teórica, nós discutíamos também como é que a formação do professor, tendo em vista a singularidade da disciplina de arte, pode ser vista como uma potencializadora para o desenvolvimento do sujeito na escola, com o desenvolvimento da criticidade, da sensibilidade crítica, da criatividade, entre outros fatores que auxiliam no desenvolvimento integral do aluno. Bem, conforme a fundamentação metodológica da nossa pesquisa, nós adotamos a abordagem qualitativa por valorizar o sujeito de pesquisa, por valorizar a natureza da nossa pesquisa, onde os dados foram coletados. No nosso caso, nós investigamos 3 professores que ministravam aulas de arte em todos os níveis da educação básica. Bem, além disso, como fundamentação metodológica, nós também adotamos o estudo de caso, tendo em vista ser uma proposta mais descritiva, o qual nós aplicamos um questionário para esses 3 professores e nós analisamos conforme os próprios discursos que eles proferiram durante esse questionário, durante a escrita desse questionário. Eles foram transcritos na íntegra e analisados a seguir. Bem, quanto à análise dos dados, o nosso questionário ele foi composto por 4 questões. A primeira foi: como você avalia a sua formação inicial, continuada, para a docência? Bem, essa pergunta foi importante, pois nós queríamos saber como que esse professor avaliava o seu processo formativo para a sua execução dentro da sala de aula. Bem, a partir da análise dos dados referente aos 3 professores pesquisados, foi compreendido que esses professores compreendem a valorização da teoria e da prática para o seu contexto escolar. Eles compreendem esse processo de uma forma articulada e que ela está presente em todos os movimentos da prática docente. Quanto à segunda questão, ela foi escrita: como você relaciona a teoria estudada da sua formação e a prática realizada em sala de aula? Bem, essa pergunta foi importante, pois nós queríamos saber como é que esse professor vê essa relação, onde ele articula essas relações da teoria e da prática no seu contexto escolar. Bem, a partir da análise dos dados referente aos 3 professores pesquisados, foi compreendido que esses 6 professores compreendem de uma forma geral que há uma articulação entre a teoria e prática e que ela está presente em todos os movimentos de sua prática docente, ou seja, no planejamento, na execução, na reflexão após a aula que foi ministrada, e ela está presente em todos os movimentos ali e ela é conectada com sua prática docente. A teoria e a prática estão presentes dentro do processo formativo, todos os dias, no dia a dia, na sala de aula, para o desenvolvimento do aluno. Bem, referente à terceira questão, foi perguntado ao professor:
no âmbito educacional, o qual envolve a escola, aluno, a comunidade, outros professores, a família, enfim, como é que ele via essas relações? Essa pergunta foi importante, pois nós queríamos saber como é que o professor se posiciona mediante essa comunidade escolar, como que ele vê esse processo, essas relações. Bem, conforme a análise dos dados a partir dos 3 professores pesquisados, foi compreendido que os professores compreendem que há uma relação entre toda essa comunidade e que ela está presente para o desenvolvimento ali de sua prática e ela é crucial para o desenvolvimento da sua realização profissional e ainda ela está totalmente engajada com o seu processo de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula, que indiretamente envolve a teoria e a prática dentro desse contexto. A partir da 4ª questão, que foi dita para os professores. Como o professor da disciplina de arte é visto pela comunidade escolar, como que ele é compreendido ali, como que esse professor se posiciona. Essa pergunta foi importante, pois nós queríamos saber como é que ele se enxerga a partir de toda essa comunidade, como que ele compreende, como que ele acha que ele é visto ali nesse processo educativo. A partir da análise dos 3 professores, foi compreendido de modo geral que esses professores se sentem desvalorizados, eles se sentem compreendidos de uma forma secundária em relação aos demais professores. Mas isso, eles ressaltam que faz parte de uma questão histórica que vem sendo reconstruída e que por meio das pesquisas ela vem tendo mais visibilidade, sendo compreendida para o desenvolvimento humano. Bem, essa última questão, ela reforça a nossa fundamentação teórica, pois ela ressalta justamente isso, que a valorização da disciplina de arte, bem como desse profissional, foi um movimento de muita luta, de muita reflexão, e até hoje ela permanece dessa forma e que ela vem sendo ali construída para o desenvolvimento a partir das pesquisas, a partir das reflexões em cima desse processo. De modo geral, então, foram essas articulações que nós conseguimos fazer nessa pesquisa. Concluímos também que a teoria e a prática ela está presente dentro desse contexto investigativo para o exercício profissional do professor e ainda ressaltamos a necessidade de pesquisas futuras. Por exemplo, agora é importante observar não só o que os professores dizem a respeito da teoria e prática, mas seria importante em pesquisas futuras observar como é que esse processo é construído dentro da sala de aula. Por exemplo, gravar uma aula desses professores seria um caminho para observar como é que de fato esses discursos deles impactam nesse processo formativo dia a dia, dentro do ensino e aprendizagem dos alunos para o desenvolvimento integral referente ao ensino. Bom, é isso. Muito obrigada por assistirem.